das nossas aulas, são duas seguidas, né, de gramática. Essa daqui é a primeira aula de sexta-feira, dia 19 de fevereiro, ok? Na sequência vai a segunda aula, gravada aí na dobradinha. Bom, é o seguinte, seguindo a sequência da nossa apostila, do material deste ano, tá? A gente tem o próximo assunto, vai ser termos da oração. Termos da oração. Termos são pedaços da oração. Mas o que é oração? Oração é frase? Não é a mesma coisa. Então, é normal ter essa dúvida. Por que oração? Então, antes de falar dos termos da oração, é coisa simples. Se você prestar atenção, em vez de ficar decorando, se você se puser a decorar os termos da oração, você vai se dar mal, porque aí vai complicar. Porque você não vai entender. E como às vezes eles são muito parecidos, é difícil você sacar a diferença decorando. Tá? E decorar não vai resolver também. Porque você vai decorar alguns modelos e chega na hora da prova, tem alguma coisa lá que foge daquele modelo. E você vai achar que é uma coisa e é outra. Então o decoreba não funciona. Agora, se você entender, aí você consegue melhores resultados. Porque aí você vai saber interpretar cada situação, desmontar a máquina, tirar as peças e falar, esta peça é tal coisa, esta peça é tal coisa, esta peça é tal coisa. Juntas elas funcionam assim, separadas elas têm essas funções. Então é super simples, tá? Só que tem que sacar, tem que prestar atenção. Mas é muito fácil. Mas antes de chegar nisso tudo aí, vamos entender o que é oração. Porque a gente vai trabalhar com termos da oração, pedaços da oração. É como se a oração fosse a máquina e os termos da oração fossem as pecinhas, as engrenagens que funcionam dentro, que fazem essa máquina funcionar. Se você conhecer as peças da máquina, você sabe como ela funciona. Mas primeiro vamos ver o que é essa máquina. Essa máquina não é aquela nem aquela outra, é esta aqui. E é com ela que a gente vai trabalhar daqui para frente. Então tem que conhecer, tem que saber o que é. É simples, tá? É bem fácil. Então vamos ver aqui nesta aula a diferença entre frase, oração e período. São coisas muito parecidas, mas são diferentes. Se você achar que é tudo a mesma coisa, é aí que você dança. Então é isso que a gente vai ver hoje, tá? Vamos começar do mais simples, frase. Frase é uma sequência, olha lá, eu pus sequência entre aspas, porque às vezes é formado por uma palavra só. Enfim, frase é uma sequência de palavras, você coloca uma depois da outra. É uma linha de palavras, é uma sequência de palavras que transmite uma mensagem, transmite uma ideia. Como eu disse, pode ser uma palavra só. Tá? Por exemplo, olá, oi. Você chega na sala, as pessoas lá, chega e fala, oi. É uma palavra, curtinha, oi. Dá para entender o que você quer dizer? Dá, você está cumprimentando. E aí, minha gente, como vão vocês e tal? É isso, a mensagem é essa, é isso que você quer transmitir. Tudo bem? É uma palavra só. Essa palavra sozinha, quando você falou oi, olá, fez sentido? Fez. Então, já é uma frase. Mesmo que seja uma palavra só. Ou então você está na praia e de repente você ouve alguém gritando, socorro! Você ouviu uma palavra só. Socorro. Você entendeu ou não? Entendeu. Tem alguém se afogando, tem alguém em perigo. Foi uma palavra só. Mas já foi o suficiente para entender a mensagem. Alguém está pedindo ajuda. Então é uma frase. É uma palavra só, mas é uma frase. Outro exemplo. Quando você ouve um barulho e fala, que som estranho. Escuta. Que som estranho. Que som estranho. Quando você fala para outra pessoa, que som estranho, essa pessoa entendeu? Entendeu, tem
um barulho esquisito acontecendo. Ela também ouviu, ela entendeu o que você quis dizer. Então isso aí também é uma frase. Agora repara essas 3 frases que eu acabei de falar. Olá, oi, socorro e que som estranho. O que essas 3 frases, que são frases, o que essas 3 frases têm em comum? Elas não têm verbo. Elas não estão contando um fato, contando um acontecimento. Não tem verbo. Percebeu que não tem nenhuma palavra que mostra ação ou consequência, ou nada. Não tem uma palavra mostrando acontecimento. A palavra que mostra acontecimento é o verbo. Percebeu? Elas não têm verbo. Por isso essas frases são chamadas de frases nominais. Uma frase nominal não é aquela que tem nome dentro, João, Maria, não. Uma frase nominal é a frase que não tem verbo. Tá? São 2 tipos de frase. A frase nominal é essa, não tem verbo, e a frase verbal, que tem verbo, por isso é verbal. Por exemplo, o bebê chorou. Olha o verbo aí, chorou. O bebê chorou. Tem verbo? Tem verbo. Então é frase verbal porque tem o verbo chorar. Ela falou comigo. Tem verbo? Tem o verbo falar. Então é uma frase, você entendeu a mensagem, ela falou comigo. Entendi. Então é frase. Tem verbo? Tem. Ela falou comigo, tem o verbo falar. Então é frase verbal. Tudo bem? Beleza. É daqui em diante que a gente vai trabalhar mais. Com frase verbal. Entendeu o que é frase? Comunica uma mensagem, transmite uma mensagem, uma ideia. E tem verbo. Então tem um acontecimento. Frase verbal. Tudo bem? Agora vamos lá. A gente já consegue entender então o que é oração. Sabe o que é oração? É a frase verbal. Uma frase que tem verbo já é oração. Mas agora, peraí. Vamos lá, vamos entender a oração agora. A oração é a frase verbal que conta um fato, um só. Só tem uma coisa acontecendo na frase. Pode ter 2 verbos? Pode até ter 2 verbos. Mas aí você vai ter uma locução verbal. O que é locução? São 2 palavras juntas, funcionando juntas, como se fosse uma coisa só. Por exemplo, o carnaval está chegando. Está chegando. Tenho 2 verbos, o verbo estar e o verbo chegar. O carnaval está chegando. São 2 verbos? São. Mas quantos fatos eu estou contando aqui? Um só. Por quê? Porque isso aqui está chegando é uma locução verbal. Locução verbal. São 2 verbos juntos, um verbo auxiliar e um verbo principal. E os 2 verbos juntos contam um fato só. Então aqui é uma frase? É porque você entendeu o recado. É uma frase verbal? É porque tem verbos. E é oração? É porque é frase verbal, então é oração. Quantas orações você tem aqui? O carnaval está chegando. Uma. Porque é um fato só. É um acontecimento só que está sendo contado. Então é uma oração. Uma oração conta um acontecimento só. Mesmo tendo 2 verbos, é a locução verbal. Olha a frase de baixo. Choveu a noite toda. Você entendeu? Entendeu. Então é frase. Tem verbo? Tem verbo. Chover. Então é frase verbal. Opa! Se é frase verbal, então é oração. Quantos fatos estão sendo contados? Choveu a noite toda. Um fato. Então é uma oração.
Essa frase verbal é uma oração só. Certo? Estou contando só um fato. Então, o que é oração? Oração é a frase verbal que conta só um fato. Cada oração conta um fato só. É frase, porque eu entendi a mensagem. É verbal, porque tem verbo. Se é frase verbal, é oração. Quantos fatos estão sendo mostrados? Um. É uma oração. Entendido até aí? Ótimo. Período. Período é a sequência inteira, desde o começo até o final, da frase com verbo ou com verbos. Então, frase que não tem verbo, frase nominal, não interessa aqui. Só frase com verbo. Então, vem cá. O bebê chorou. O bebê chorou. É frase? É. Tem verbo? Tem. Frase verbal. Então, é oração. Quantos fatos estão sendo contados? Um. Então, quantas orações tem? Uma. Ah, é uma frase verbal? É oração? É. Então, é período. O período é isso inteiro, o bebê chorou. Esse período, o bebê chorou, é formado por quantas orações? Uma. Está contando um fato só. Então isso é um período simples. E aqui, o carnaval está chegando. Tem dois verbos? Tem. Mas está contando um fato só. É oração? É. É uma frase verbal, então é oração. Quantos fatos estão sendo contados? Um só. Quantas orações tem? Uma. Então, isso aqui, esta frase é um período simples, porque tem uma oração só. E aqui, choveu a noite toda. Tem verbo, então é frase verbal, então tem oração. Quantas? Uma. Então, este é um período simples, porque tem uma oração só. Mas isso aqui, ó. Que som estranho, isso é período? Não, isso não é período. Isso é frase nominal, não é período, não tem verbo. Período é a sequência de palavras que vai do começo até o final da frase que tem verbo. Vai do começo até o final da frase que tem verbo. Vai do começo até o final da frase que tem verbo. Aí é período. Tá? Então, de novo, período simples, ele é formado por uma oração. Ele conta um fato. Pode ter dois verbos, que nem aqui. O carnaval está chegando. São dois verbos, mas eu estou contando um fato só. Então, olha lá. Período simples. Período vai do começo até o final da frase que tem verbo ou verbos. Vim andando para o trabalho. São dois verbos. Ó. Eu vim andando. O verbo vir e o verbo andar. São dois verbos. Quantos fatos eu estou contando? Um. Que eu vim caminhando. Eu vim andando da minha casa até aqui. É um fato só. É. Então, quantas orações tem aí? Uma. Então, isso aqui é um período. Ó. Vim andando para o trabalho. Ponto. Essa sequência inteira de frase com verbo é um período. Esse período conta um fato, então tem uma oração. Então é um período simples, tem uma oração. Agora olha aqui, ó. Período, eu não coloquei. Período composto. Isso aqui, ó, desculpa, foi erro meu, ó. Que é período simples, tá? E isso daqui, ó, esses dois exemplos que eu coloquei, a gente vai chamar de período, o quê? Composto. Por que período composto? Vamos ver? Olha só. Vim andando para o trabalho porque meu carro quebrou. Isso, o período começa aqui e termina aqui.
Tudo isso é um período. Período é toda a sequência de palavras do começo ao final da frase com verbo ou verbos. Então vamos ver esta frase aqui. Vim andando para o trabalho porque meu carro quebrou. Você entendeu a história? Entendeu? Então é uma frase. Tem verbos? Tem. Então é frase verbal. Se é frase verbal, tem período. Quantos fatos eu estou contando? Que eu vinha andando para o trabalho é um fato. É um fato. Então é uma oração. Qual é o outro fato que eu estou contando aqui? Estou contando que o meu carro quebrou. Mais uma oração. Então eu tenho duas orações nesse período. Duas orações. Período composto. Tem duas. Se tivesse uma oração só, seria um período simples. Mas eu tenho duas orações. E olha aqui, ó. Entre esta oração e esta, eu tenho essa palavra, que é um conectivo. É uma palavra que conecta, liga uma oração com a outra. A gente vai ver lá na frente, isso se chama conjunção. Mas fica sossegado. Tem essa palavrinha que gruda esta oração com esta. E aí você tem a frase que começa aqui, passa pela primeira oração, tem o conectivo e aí vem a segunda oração e acaba. Então nesta frase você tem um fato, uma oração e depois na mesma frase tem outro fato, outra oração, duas orações no mesmo período. Então é um período composto. Outro exemplo. Cheguei atrasado porque meu carro quebrou e vim a pé. A frase vai daqui até o final. Tá? Isso tudo é o período. Período. Vai do começo até o final dessa sequência de palavras. Certo? Você entendeu a história? Entendeu? Então é frase. Tem verbos? Tem. Então, tem orações. Então é um período. Porque tem orações dentro. Por que tem orações? Porque conta fatos. Fatos. Quantos? Cheguei atrasado. Uma oração. Meu carro quebrou. Mais uma oração. Já são duas. Vim a pé. Mais uma oração. Já são três. Dentro do mesmo período. Você tem três orações. Por que três orações? Você tem um verbo, outro verbo e outro verbo. Cada verbo conta um fato diferente. Um, cheguei atrasado. O outro, meu carro quebrou. E o outro, eu vim andando, eu vim caminhando, eu vim a pé. Só que eu montei uma história com esses três fatos. Eu cheguei atrasado ao conectivo porque meu carro quebrou e vim a pé. Agora eu tenho este conectivo e este, ligando as três frases. As três orações, desculpa. Três orações, três fatos. Cada oração com o seu verbo. Cada oração conta um acontecimento da história toda, que é o período composto. Por quê? Porque tem três orações dentro dele. Entendido? Frase, oração e período. É simples assim. A gente vai trabalhar com orações. E claro, orações dentro de períodos. Período simples tem uma oração, conta um fato. Período composto
tem 2 ou mais, pode ter 5, pode ter 10 orações, acontecimentos dentro do mesmo período. Certo? E aí o período é composto. Ok? A segunda aula na sequência.